Opa, e aí, beleza? Nesse vídeo eu vou trazer o resumo dos episódios, onde se passa o exame para Visionário Divino, começando com o episódio 3. O episódio 3 começa com a luta do Margaret contra o Rei Niemes, mas como nesse vídeo eu vou falar sobre o exame para Visionário Divino, talvez eu traga essa luta em um próximo vídeo. O exame começa nos apresentando todos os participantes. Todos que têm magia muito poderosa e também o Mesh. E enquanto o Mesh ia caminhando, um daqueles caras que não gosta dele por ele não ter magia, aparece lá para provocar ele. Mas o Mesh não dá ouvidos a ele e já começa a falar com os músculos. E quando ele entra naquela espécie de arena, todos começam a vaiar ele. E enquanto o Finn tá pensando que ele tá muito nervoso por tudo aquilo, o Mesh tá com a cara de paisagem. Então a primeira prova é apresentada, e eles têm que achar uma chave que está dentro de uma bexiga. E para piorar, vai ter 3 almas penadas perseguindo eles. E assim termina o episódio. O episódio 4 começa com eles já entrando na arena, e cada um foi para um lado diferente. E um cara aleatório acaba sendo eliminado, já que as almas são imunes à magia. Mas como sempre, o Mesh começa a descer a porrada nas almas. E foi só um golpe bem no bucho, mas logo a alma se recupera e o Mesh sai correndo porque ele percebe que não tem como derrotar elas. E um carinha acaba ajudando ele a escapar e os dois começam a trabalhar junto. Depois deles quase se darem mal, eles acabam encontrando um balão, mas o Mesh toca na base que acaba fazendo barulho e a alma persegue eles de novo. E na segunda tentativa, eles acabam tentando estourar o balão, mas acaba dando errado. E na terceira, o carinha usa uma magia que acaba deixando o balão maior, e assim o Mesh manda um passo de break que acaba criando um tornado e entrando dentro do balão e acaba que ele estoura. E assim eles acabam conseguindo pegar a chave. E o Lance também sozinho conseguiu pegar a dele. E o Dot, por incrível que pareça, também conseguiu pegar a dele. E o Margaret também e alguns outros carinhas lá. E o Dot resolve ajudar o Finn a pegar a dele. E enquanto isso, aquele carinha lá acaba dando a chave pro Mesh. Mas só que ele acaba sendo eliminado por um cara chamado Carpaccio. E o Mesh já vai lá encarar ele. E ele acaba tentando jogar água nele. Mas só que ele dá um jeito de colocar a água em um pote e fazer um shake. Mas antes deles brigarem, eles são interrompidos, já que vai começar a próxima prova. E nessa prova, cada um vai receber um cristal, que vão ter que proteger. E eles são divididos em algumas equipes, e ficando o Mesh, o Finn e o Dot em uma equipe. Mas quando o Mesh e o Dot recebem os cristais deles, eles acabam quebrando na hora, ficando assim só o cristal do Finn. Mas quando a prova começa, eles acabam sendo separados e o Finn já entra em desespero e assim o episódio termina. E o episódio 5 começa com umas explicações sobre umas varinhas raras. E depois que termina a abertura, já corta pro Finn reclamando porque tecnicamente era para eles serem uma equipe, mas só que eles acabaram sendo separados. E enquanto ele tá andando, ele acaba encontrando o Carpaccio e ele tá eliminando um carinha aleatório. E o Finn tenta se esconder dele, mas quando ele acha que ele já foi, ele acaba aparecendo do nada. E ele começa a humilhar o Finn, mas só que ele não entrega o cristal de jeito nenhum, mesmo ele sendo muito forte. Então ele usa uma magia para ganhar tempo, uma magia de troca de lugar. Mas, mesmo tendo ganhado essa vantagem, o Carpaccio ainda acaba acertando ele mesmo estando longe, porque a magia dele é ele se ferir e assim causando dano no adversário. E além disso, se o adversário ataca ele, o dano todo vai pro adversário. E essa magia é muito apelona. E ele começa a ferir o Finn várias vezes. E quando parece que já é o fim para ele, o Mesh aparece já afundando a cara dele na parede, mas só que o dano todo foi pro Mesh. E mesmo com o Mesh batendo nele várias vezes, o dano todo ainda vai para ele. Mas mesmo assim o Mesh não para de atacar. E o Mesh começa a bater nele sem parar. E ele bate tanto que a estátua até começa a rachar.
e meio que ela se transforma. Então o Mesh começa a criar uma raquete de tênis com a varinha dele. E assim ele começa a atacar a estátua diretamente, até que ela não aguenta mais. E no fim ele derrota o Carpaccio com uma raquetada na cabeça. E assim termina o episódio, com o Carpaccio percebendo que não é sobre o quanto você pode bater, mas sim o quanto você aguenta apanhar e ainda assim se levantar de novo. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se possível, deixem um like e se inscreva no canal. Valeu, falou e fui!